Gente, hoje eu quero meditar com vocês um texto muito conhecido, mas que nem todas as pessoas conseguem compreender, né, e entender o que esse texto está dizendo. O texto se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Esse texto, essas palavras, quem proferiu foi Jesus, né? No famoso, né, conhecido Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, né? Bem, o que Jesus quis dizer com isso? O que ele quis, qual foi a mensagem que ele quis passar, né? A mensagem que ele quis passar para as pessoas. O que ele queria dizer com esse texto, com essa mensagem? Primeiro, vamos ver o que ele não queria dizer, o que ele não está dizendo nesse texto, né? Primeiro, Jesus não está falando de uma justiça, justiça social, por exemplo. Não está falando de justiça social. Não está falando de distribuição de renda, né? de diminuir a pobreza no mundo, de diminuir a desigualdade. Não é nada disso. Jesus não está falando sobre isso. Apesar de Jesus se preocupar com isso. É claro que Jesus se preocupa com os pobres. É claro que Jesus se incomoda com a injustiça social. É claro que ele se incomoda com a desigualdade. Tanto que uma das suas ordens, né, é que a sua igreja, o seu povo, tivesse um cuidado especial com os pobres, que não esquecesse os pobres. Mas essa não é a principal preocupação de Jesus. O que Jesus veio fazer ao mundo, a sua missão, foi destruir o pecado, né? Tirar o pecado da humanidade. Porque é o pecado que é a raiz de todos os males. Jesus veio resolver o problema da separação, né, entre Deus e o homem, que é a causa de todos os nossos problemas, né? O nosso afastamento de Deus, né? O pecado que assola a humanidade. Bem, a segunda coisa, o que Jesus não está dizendo nesse texto, não está falando de justiça, né, chamada justiça retributiva. Que justiça é essa? Justiça em que o criminoso é punido. Jesus não está falando desse tipo de justiça, que os assassinos têm que ser punidos, né, que as pessoas que fazem mal, que roubam, né, os corruptos devem ser punidos. Não é nada disso, né? Jesus não está falando nesse texto sobre esse tipo de justiça, né? Apesar, é claro, que Jesus odeia a iniquidade, Jesus odeia o mal, Jesus odeia, né, o assassinato, Jesus odeia a corrupção, Jesus condena todas essas coisas. Mas nesse texto Jesus não está falando desse tipo de justiça, não está dizendo que aquele que tem fome e sede de justiça é a pessoa que tem desejo, né, de que os criminosos sejam punidos, né, de que a maldade seja punida. Não é isso. Outro tipo de justiça que Jesus não está falando aqui é a justiça onde há um conflito entre as pessoas, né, onde as pessoas têm um tipo de discordância, né, algum conflito, seja de origem financeira, né, de origem de relacionamentos, né, alguém foi prejudicado, né, alguma coisa errada aconteceu e as pessoas acabam entrando em conflito. Não é esse tipo de justiça que Jesus está falando, né? Não é esse tipo de justiça. Quando a pessoa entra na justiça, né, entra pleiteando, né, uma causa na justiça, né, tentando resolver um problema ou amenizar um prejuízo, né, ou assim, quando a pessoa acha que foi prejudicada, né, em algum momento por alguém. Não é esse tipo de justiça que Jesus está falando, né? A pessoa tem fome e sede de resolver um problema na justiça. Não é esse. Não é esse tipo de justiça que Jesus está falando. Então, qual é a justiça que Jesus está falando, né? Que tipo de justiça é essa? Primeiro, a gente precisa entender o que é justiça. Todo país, gente, toda nação, ela tem
um código de leis, né? Uma lei régia, uma lei que é o código principal desse país, que os países chamam de, atualmente, né, na modernidade, a gente chama esse código de leis, essa lei régia, de Constituição, né? Da onde, né, da Constituição que todas as outras leis elas derivam. E quando uma lei é criada, né, que não está de acordo com essa lei principal, com essa lei régia, é dito que essa lei ela é inconstitucional. Quando o governo age de alguma forma que não está de acordo com a Constituição, é dito que o governo agiu fora da Constituição, né? Foi um ato inconstitucional. Todo país, toda nação tem essa lei. O Brasil tem a sua Constituição, os americanos têm a sua Constituição, né? O japonês tem a Constituição dele. Cada país, cada nação tem um código de leis, uma lei principal, uma lei régia da qual todas as outras derivam, né? Então, justiça significa, nesse caso, quando está de acordo com essas leis. Quando está de acordo com essas leis, se diz que há justiça. Por exemplo, uma pessoa que vai pleitear uma causa, né, um conflito, resolver um conflito que ela tem com outra parte, né? E o juiz analisa, né, vê as provas e tudo mais, vê as testemunhas e bate o martelo, decide, né, em favor de alguém, né, de uma das partes. Quando ele toma essa decisão baseada nas leis daquele país, né, nas leis daquele país, se diz que foi feito justiça. Não importa se a outra parte perdeu. O importante é que a decisão foi tomada, né, com base nas leis daquele país. Então, foi feito justiça. Nesse caso, justiça significa estar dentro das leis, né? Dentro do código de leis daquele país. Justiça significa obedecer às leis, estar dentro das leis, né? Está de acordo com as leis. Todo país tem as suas leis. O reino de Deus não é diferente. O reino de Deus tem as suas leis, tem a sua Constituição, que é a palavra de Deus, né? As leis de Deus, os mandamentos de Deus, as suas ordenanças. Isso são as leis de Deus. Então Jesus está dizendo aqui nesse texto que aquela pessoa que tem fome e sede de justiça é aquela pessoa que tem fome e sede de andar nas leis de Deus. A pessoa que tem fome e sede de justiça é aquela que tem um desejo, né? Um desejo intenso, né? Uma vontade de andar nas leis de Deus, de obedecer à vontade de Deus, de andar na palavra de Deus, de guardar seus mandamentos, de observar as suas leis, né? De guardar os seus estatutos, as suas ordenanças, né? Andar dentro da vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo no texto de Mateus 5, versículo 6. Aquele que tem fome e sede de justiça é aquela pessoa que tem fome e sede de andar nas leis de Deus, andar dentro da vontade de Deus. O que acontece é que algumas pessoas pegam esse texto, né, de Jesus dizendo aquele que tem fome e sede de justiça, não entendem, e elas acabam pensando que Jesus está incentivando a gente, né, a buscar justiça social, né, a buscar punição para os criminosos, né, lutar contra o crime, lutar contra a impunidade, lutar contra a corrupção, né, clamar, pedir que seja feita justiça por algo que eu quero que aconteça comigo, né, algo que eu achei que fui justiçado, algo que alguém me prejudicou, né, e eu vou pleitear na justiça essa causa. Eu tenho fome e sede de justiça. Não é isso que Jesus está dizendo, né?
está simplesmente dizendo que aquele que tem fome e sede de justiça é a pessoa que anda na lei de Deus, tem um desejo intenso, uma fome, verdadeira fome de andar na lei de Deus, buscar saber e conhecer a vontade de Deus e obedecer, né? Obedecer é aquela pessoa que busca conhecer a palavra de Deus, busca conhecer a Deus, tem intimidade com Deus e andar nas leis de Deus, para que essa pessoa um dia possa ouvir de Jesus aquilo que Davi ouviu de Deus: homem segundo o meu coração. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Espero que eu possa ter ajudado você a ter um entendimento melhor sobre esse texto, possa ter aberto a tua mente, né, para entender melhor a palavra de Deus e as palavras de Jesus. Amém? Se você tem uma visão diferente, comenta aí, né? Eu não sou dono da verdade, nós estamos aqui para aprender uns com os outros, né? Então, curte, deixa teu like, aí, né? Compartilha se você puder, tá? Isso vai me ajudar demais, demais, demais. Deus abençoe.